E tá na hora da gente reclamar do sétimo episódio do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Só que dessa vez, eu tenho grandes chances de reclamar menos desse episódio do que dos outros. Por quê? Esse episódio é melhor do que os outros? Não. Esse episódio é mais divertido que os outros? Não. Esse episódio não, de qualquer coisa positiva que eu consiga pensar, a resposta é não. Então por que eu vou criticar menos esse episódio? Porque desde ontem até hoje eu não dormi. Então eu tô morrendo de sono, eu tô tentando regular, regular o meu sono. Então a minha estratégia brilhante foi não dormir a madrugada inteira. Ou seja, eu não sinto que eu tenho condições o suficiente de criticar o episódio inteiro. Assim, quando eu falo criticar, né? De comentar o episódio inteiro. Eu não faço isso de propósito. É bom deixar claro. Essas críticas que eu faço é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Eu não faço isso de propósito. Tipo assim, eu não chego assistindo um episódio querendo odiar. Eu quero que o episódio seja bom. O problema é que ele nunca é bom. Fazer o quê? Enfim. Vamos falar desse episódio. Vamos ver se eu consigo fazer com que esse vídeo seja menor do que os outros. E eu vou tentar fazer isso simplesmente ignorando partes completas. Tipo, pulando partes desse negócio aqui. Eu devia tirar as screenshots que eu falo e eu nunca faço isso, né? Enfim. O episódio começa aqui recapitulando o episódio anterior, como sempre. Legal, aham, beleza. O negócio começa na escola, o Peter tá falando com a Pérola aqui, com a namorada do Lápide. Aí eles. Enfim, ela desabafa com o Peter. E aí tem uma cena que é muito. A parte que é muito interessante que ela fala. Tipo, basicamente essa cena tenta juntar de novo e fazer aquele paralelo que eles sempre estão tentando fazer da vida do Peter como Homem-Aranha e da vida do Lápide como não Homem-Aranha como lápide, que é tipo, ela fala, tipo, ele não devia esconder isso de mim, eu tenho que julgar se eu vou estar em perigo ou não, se eu acho isso ruim ou não, ele não devia esconder as coisas de mim. E a ideia é que o Peter escute aquilo e pense e reflita sobre o fato de que ele não tenha revelado pra amiga dele lá, pra Miko, que ele era o Homem-Aranha. Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma é um cara entrando pra uma gangue, o outro é o cara sendo um super-herói, tipo assim. Ele não tem que revelar que ele é o Homem-Aranha pra ninguém. Ele não deve isso pra ninguém, não faz sentido nenhum. São comparações completamente absurdas, mas que nesse episódio elas são colocadas ali pra que o Peter faça essa reflexão. Acontece que em momento nenhum ele faz essa reflexão. Isso que é engraçado, é tipo assim, parece que eles estão roteirizando isso pra você pensar nisso, não pro próprio personagem. Tipo, o personagem que teoricamente devia pensar nisso, se isso é uma boa ideia ou não, ele nem foca na cara do Peter pensando, talvez isso esteja certo, tá ligado? Enfim. Ah, ok. Vamos pular essa parte aqui, então chega. Aí a gente corta pro Lápide aqui de novo. Aí o Lápide fica reclamando com os caras que eles estão tudo zoando lá. Fala, gente, vocês não estão preocupados com a gangue do Escorpião vir atrás da gente e não sei o quê. Aí o líder aqui da gangue fala, não, pode ficar de boa. Da próxima vez que a gente encontrar com eles, a gente vai estar preparado. E aí, deixa eu ver se mostra aqui o que acontece. Que do nada. Ok, não tem aqui o bagulho. Mas enfim. Ah, o que acontece é que nesse episódio, a gangue do Lápide arruma um monte de arma. Do nada. Tipo assim, a gente teve 6 episódios onde se uma arma apareceu 2 vezes, em 6 episódios foi muito. E uma delas eu lembro que era do segurança, que tava com a arma e que nem não chegou nem perto de usar o negócio lá. Enfim, essa série é extremamente PG-13. Ela é bem, como eu posso dizer, bem infantil. E aí, do nada, nesse episódio, eu não sei o que acontece, que vira uma chave, que aparece um monte de arma, que aparece gente morrendo. Parece que tipo assim, parece que tinha um cara censurando os episódios do Homem-Aranha. Tipo, cada episódio que era lançado
tinha que passar pra revisão de uma pessoa. Aí chegou no 6º episódio e o negócio tava tão ruim que o cara que tava fazendo essas revisões falou: olha, chega, eu não quero saber, eu não vou ler nada, escreve o que você quiser, eu só vou aprovar, se eu tiver que assistir isso de novo, eu vou pular do prédio. Eu não quero mais saber de nada, eu não aguento mais esse desenho, escreve qualquer coisa aí que eu aprovo, eu não tô nem aí. E essa é a única explicação, tá ligado? Porque, tipo, é uma virada de chave tão aleatória. Tipo, na primeira luta da gangue do Lápide contra a gangue do Escorpião, os caras estavam caindo na porrada. Eles não tinham nem arma de verdade, nem arminha ali e tal. Nem sequer arma branca, tá ligado? Os caras não tinham porrete, não tinha nada. O maluco que tava mais preparado, que era o Escorpião, ele tinha uma faquinha. Tipo assim, essa era a coisa mais absurda, essa era a coisa mais. Nossa. O cara tem uma faquinha. Caraca, maluco. Agora o que que a gente vai fazer? E agora nesse episódio aqui, tipo, os caras estão pegando uns fuzil. Tipo, o que que. Enfim. Enfim. Essa parte nem chegou ainda e eu já tô falando mal dela. Vamos lá. Tem uma cena aqui do Lápide conversando com a mãe dele. A mãe dele liga perguntando se tá tudo bem e tudo mais. E é pra meio que dar aquela humanizada, né? Pra gente lembrar que o Lápide tem família. Porque assim, tem vários episódios aqui que eu comentei que em momento nenhum a família dele aparece. Esse moleque aqui, o irmãozinho dele aparece. É tipo, ou tem cenas que eles estão fazendo que estão sendo cortadas pro episódio ficar menor, ou eles simplesmente estão metendo louco e ignorando. Tipo assim, o cara entrou pra gangue pra proteger a própria família, pra proteger o moleque aqui. E aí eles nem tem repercussão nenhuma, nem importa. A família dele nem sabe que ele tá se irritando com coisa ruim e tudo mais. E assim, até agora a gente nem tem um motivo pra achar que aquela gangue tá fazendo algo errado, porque eles não fizeram nada. A coisa que mais parece de gangue acontece agora, no 7º episódio, quando eles tiram umas armas lá, que a gente vai perceber depois, a gente vai ver depois, que não serviram pra nada, sinceramente. Tipo assim, aquilo foi basicamente um ato heróico eles terem pegado aquelas armas lá, porque eles só usam contra um maluco e o maluco arrebenta todo mundo. E as armas são completamente inúteis. Mas enfim, vamos seguir aqui. Vamos ver o que aparece mais depois disso. Ok. Tem, pela primeira vez, depois de 7 episódios, tem uma cena onde o Peter Parker resolve mostrar que ele é inteligente. Ele resolve pôr a cabeça dele em prática, ele coloca ali a manivela no cérebro e começa a funcionar, e ele mostra pro Norman Osborn que ele é inteligente. Ele começa a dar ideias ali que o Norman, ou que ele não consegue pensar no momento, ou que ele simplesmente não quer pensar, porque ele quer que o Peter pense por ele, né? Pra testar o Peter, talvez seja esse o caso. E aí, eventualmente, o Peter chega na conclusão que o Otto tá usando radiação gama pra dar energia pros equipamentos que ele tá fazendo lá pra vender pros outros. O que é uma ideia, é um conceito legal. É um conceito um pouco estranho também, porque faz com que os personagens, tipo, faz com que os vilões sejam muito mais poderosos na teoria do que na prática. Tipo assim, era pra eles serem mais fortes, então, se eles estão usando radiação gama. Só que assim, nesse episódio aqui, a gente vai ver um cara usando uma armadura que tá sendo ali, que tá sendo carregada, né, com radiação gama, e ele realmente fica mais forte do que o normal. Então, nesse caso aqui, a radiação gama faz sentido. Só que eles isso só veio à tona no momento em que eles tiveram que explicar, tipo, ele tá usando radiação gama, e aí acontece que o maluco que tá usando a armadura nesse episódio fica mais forte por causa da radiação gama. Enfim. O terceiro tem 3 plots nesse episódio. Um dos plots é o do Lápide, com a gangue dele. O segundo plot é o do Peter com o Norman, né? Do Homem-Aranha e tudo mais. Esses 2 plots se juntam no final. E aí tem um terceiro plot, que é o do Harry e a Miko. Eles têm, tipo, bastante tempo de tela nesse episódio, inclusive, e aí esse plot não junta em nada. Basicamente, eles têm ali um momento
de conversa e tudo mais, onde a Miko percebe que filhos de bilionários às vezes não são tão ruins assim. A ideia é essa, e que tipo, ele é super rico e tudo mais, e ele é muito famoso, mas as pessoas só querem ser amigas dele por causa do dinheiro que ele tem, coitado. E o Peter é a primeira amizade de verdade que o Harry tem, e ele quer que a Miko também seja amiga dele, entendeu, tadinho? E a ideia é essa, basicamente os dois virando amigos, e aí tem um momento onde o Harry tenta ensinar pra Miko como dirigir, e ela realmente aprende. E aí, no momento que eles fazem um negócio extremamente irresponsável e criminoso, que é muito estranho que eles tenham colocado isso num desenho infantil, pra tipo, dois malucos, sei lá, eu imagino que todo mundo aqui tenha 16 anos, porque eles têm idade pra dirigir, né, sei lá. Enfim, eles apostam um racha nesse episódio. Tipo, essas são pra ser. São, tipo, esses aqui são pra ser personagens bons, né? São pra ser os bonzinhos aqui. E de alguma forma eles colocaram um racha no desenho como se fosse algo super positivo. É tão positivo, na verdade, que o poder aqui da Miko ativa no momento em que ela tá pra bater o carro. Tipo, esse colarzinho dela pisca aqui, e aí ela ganha a habilidade de, sei lá, virar o carro e fazer um drift ali com o carro para que o carro não bata. E aí ela ganha o racha, que ela apostou com uma outra mina lá que tava num carro com foguinho e tal. Isso é uma coisa extremamente irresponsável pra colocar no episódio. Porque assim, quando eu tava assistindo aquela cena, eu imaginei que ia ter algum tipo de consequência. Tipo, eles vão ser parados pela polícia ou alguma coisa do tipo, né? E vai dar algum problema. Não, não dá problema nenhum. Literalmente, eles saem completamente intactos. E essa cena é usada pra mostrar eles ficando amigos de verdade. Tipo, eles ficam amigos de verdade depois de apostar um racha. Um negócio que é um crime e que pode matar uma pessoa a qualquer momento. Inclusive, lembra do Paul Walker, do Velozes e Furiosos? Ele morreu exatamente desse jeito. Então, assim, não é algo muito certo de se colocar num desenho infantil. Ainda mais quando não existe responsabilidade nenhuma pra quem faz um bagulho desses. Mas enfim, no final das contas, eles ficam amigos e esse é o plot dos dois. Eles ficam amigos. Aí tem a outra cena aqui, essa é a parte final, se eu não me engano, eu acho, né? Quase a parte final. Essa aqui é a cena do escorpião. É verdade, tem uma outra parte que é importante também. E, de novo, é aquela coisa desse universo do Homem-Aranha que é feito de chocolate e é feito de algodão doce, onde não existem problemas de verdade. Porque, assim, a namorada aqui do Lápide, né, a Pérola, não sei se ela tá sendo traduzida como Pérola porque eu tô assistindo em inglês, né, a Pearl, não sei. Enfim, essa mina aqui, ela recebe 2 mensagens do irmão mais novo do Lápide. Então, assim, o irmãozinho do Lápide, que queria muito entrar pra essa gangue, ele não conta pros pais dele que o Lápide entrou pra gangue, só que por algum motivo ele resolve contar pra namorada do Lápide. Por motivo nenhum, do nada, ele resolve contar. E aí ele conta a localidade e tudo mais, e aí a Pearl vai lá no lugar onde o Lápide trabalha, né? Trabalha, entre aspas, né? No lugar onde ele se esconde. E aí ele dá mó sermão, ela dá mó sermão ali no Lápide e fala: essa vida não é pra você, você não devia estar mexendo com isso. E é muito bizarro que ela fala isso, enquanto, olha só, tá vendo aqui, ó? O povo tá com, tipo, pistola e metralhadora, e eles estão ouvindo o cara tomando um sermão, e em momento nenhum eles pensam: pera aí, essa pessoa que não mora nesse bairro, que não é parente de ninguém aqui, ela sabe que a gente tá nesse lugar, que nesse galpão, e que a gente tem um monte de arma. Vamos lá. Se essa série fosse minimamente mais adulto, e eu não tô dizendo assim com temas adultos, porque teoricamente isso aqui já é um tema bem mais adulto, mas assim, se isso fosse escrito de uma forma mais adulta, o que você acha que ia acontecer com uma personagem dessa? Que entra. Ela entra sozinha num lugar onde tem uma gangue, onde eles estão carregando armas que claramente são armas ilegais, né? Tipo assim, eles provavelmente não compraram isso na loja de arma da esquina,
tá ligado? Então, assim, no mínimo o que ia acontecer é, ou essa mina, por ser, tipo, namorada do Lápide, vai ficar presa nesse galpão por sei lá quanto tempo até que ela entre pra gangue, ou ela vai ser morta, né? E assim, esse seria talvez um jeito de você fazer com que agora ele perceba aonde ele se enfiou, tá ligado? O Lápide perceba, ok, eu estou numa gangue, eu realmente eu realmente estou entrando pra vida do crime. Eu tinha uma namorada, minha namorada tentou me buscar aqui, eu falei que eu não precisava dela e ela acabou sendo morta. Então, assim, isso devia ser alguma coisa. Ok, o personagem vai crescer e vai se desenvolver a partir disso. Assim, é uma coisa meio escrota de se fazer, sinceramente. É meio aquela parada lá como é que é mesmo? Da namorada na geladeira lá dos quadrinhos. É o conceito da Gayle Simone e tudo mais. Tipo assim, essa personagem nem devia ter se colocado nessa situação. Eles nem deviam ter escrito essa cena. Mas no momento em que eles escreveram essa cena, o que faria mais sentido é isso, tá ligado? Ela entrou no lugar e ela presenciou um crime acontecendo. E os caras estão todos de boa. Na verdade, não acontece nada com ela. Nenhum deles, tipo, até o chefão aqui do crime, ele só fica olhando meio torto, assim, meio com o olho bravo, de longe. E é tudo isso que acontece. Porque, assim, beleza que nesse ponto não teria muito um momento para que isso acontecesse, porque um pouco depois dessa conversa acontecer, o escorpião invade o lugar. O que, de novo, é uma coisa relativamente engraçada, porque o escorpião entra no lugar sozinho. A gente tem que lembrar que o escorpião tem uma gangue que anda com ele. É a gangue do escorpião. O escorpião é o líder, mas ele é o líder da própria gangue. A gangue do escorpião. E por algum motivo ninguém vai com ele. Ele tá com essa roupa que o Otto fez pra ele e ele acha que ele consegue vencer todo mundo. E no final das contas, como esse roteiro é mal escrito e todo mundo é idiota, ele realmente consegue derrotar todo mundo. Lembrando, as armas ali são especificamente para enfrentar a gangue do escorpião e o escorpião entra sozinho nesse lugar. E aí tem uma cena que eu vi todo mundo falando super bem e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eles cortam essa parte e tal, beleza. Deixa eu ver, eu não consigo achar o lugar, né? É droga. Enfim, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pra achar mais ou menos algo parecido com o momento. É porque eu não quero tomar um copyright aqui, entendeu? Eu vou aumentar aqui um pouco e eu vou ver se eu consigo achar a cena. Ok, não. Isso passou um pouco do lugar que eu queria. Deixa eu voltar aqui um pouco. Não, ok. Vamos ver se essa cena aqui acontece o que eu quero. Tá, ele aparece. Não. Não, droga. Ok. Não vai acontecer, eu não vou achar o lugar. Mas enfim, basicamente o que acontece aqui é. Deixa eu ver se eu consigo. Um pouco pra frente. Não consigo. Que saco, eu não consigo achar. Enfim, basicamente o que acontece é o escorpião entra sozinho no lugar. E aí umas 5 pessoas começam a disparar pra cima dele. Tipo, eles pegam pistola, pegam metralhadora. E aí você vê um monte de tiro acertando o escorpião. E aí, todos esses tiros são refletidos pela armadura que o escorpião tá usando. E aí você pensa, ok, o escorpião tá, ele, tipo, lá no episódio final, lá no último episódio, né, lá no finalzinho, ele tava com aquele chest plate, né, ele tava com aquela parte de cima da armadura, com a cauda, mas aí depois ele vai ganhar o resto da armadura e ele tá super protegido e tudo mais, né. Aí chega nesse episódio e não, ele não tem nada, ele não tem armadura nenhuma. Ele literalmente tem a mesma coisa do outro episódio. Ou seja, a única parte do corpo inteiro do escorpião que tá protegida é o peito. É só essa parte de cima aqui que tá protegida e ele tem a cauda do escorpião. E mais ou menos uns 6 malucos usaram todo o poder de fogo que eles tinham contra ele. E esse cara que não tá com a cabeça protegida, não tá com as pernas protegidas, não tá com os braços protegidos, não tomou um tiro sequer em nenhuma parte do corpo dele, a não ser o peito. Só tem idiota nessa série. Só tem. Todos os personagens dessa série são burros. Em que universo. Em que universo você vê a silhueta de uma pessoa e você tem a chance de atirar na pessoa? E todo mundo vai atirar no mesmo lugar.
E aí você percebe que, nossa, esse é o único lugar que ele tinha uma armadura. Que coisa peculiar, né? Que coisa curiosa. Tipo, caraca, maluco, por que você tem que escrever um negócio desse jeito? Por que você tem que fazer com que os personagens sejam idiotas? Você podia muito bem fazer com que o personagem inteiro tivesse uma armadura. Ou que ele, sei lá, tivesse nas sombras e uma pessoa atirou nele, mas ele foi lá e pegou a cauda e bateu em todo mundo e desarmou todo mundo de uma vez. Mas não, todos eles atiram, mas ninguém acerta o escorpião em 90% do corpo dele que tá desprotegido. Enfim, vamos seguir aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar outra cena também, porque eu devia, de novo, eu devia tirar print. Eu não sei porque eu não tô tirando print, mas enfim. Basicamente, o escorpião mata um dos capangas do maluco lá da gangue do... Como é que é mesmo? Da gangue do Lápide. Ele basicamente mata um maluco e ele, tipo assim... Não só ele mata um maluco, ele pega o bagulho lá de escorpião dele, a cauda de escorpião, e atravessa o peito do cara. E, tipo, é muito curioso isso, tá ligado? Porque, assim, a cena é legal. Eu vou dizer que a cena é legal. Sinceramente, é uma cena bacana. Porém... Entretanto, todavia, como que você vai do episódio 1 até o episódio 6 praticamente sem violência nenhuma, praticamente sem sangue nenhum, sem nada? Até quando o Peter enfrenta lá o unicórnio e ele fica todo lascado, ele mal perde sangue, ele fica com uns cortezinhos na cara e tudo mais, pra daí no 7º episódio aparecer sangue, aparecer gente sendo empalada, aparecer um monte de arma do nada. Tá ligado? Tipo assim, é uma mudança de tom bizarra que acontece nesse episódio. Enfim, o maluco lá que foi empalado não vai ser a única pessoa a tomar o picão ali do escorpião. Acontece que o Homem-Aranha, ele quase morre pro escorpião nesse episódio. Esse episódio aqui é bem curioso, que é a segunda vez que o Peter quase morre. E dessa vez ele quase morre feio. E por que ele não morre? Porque o escorpião é um idiota. Porque ele é escrito para ser um idiota. Porque todo mundo nessa série é um idiota. Vamos lá. O que acontece? O Peter aparece aqui, né? Ele tava indo atrás do escorpião, porque eles estavam ali pegando o sinal da radiação gama e tudo mais. E aí o Peter vai, ele luta contra o escorpião, ele começa a desviar de uma coisa ou outra e tal, e beleza, e é legal. E aí no final das contas acontece isso aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Basicamente o Peter usa toda a teia dele para prender o escorpião de um jeito que o escorpião não consiga escapar, né? É bem legal essa cena ali, ele faz o negócio bonitinho e tal, e aí acontece que o escorpião ele se solta das teias. Tipo assim, o Peter faz tudo isso para prender o escorpião. E aí, no final das contas, o Peter tenta ir embora, né? Como se nada tivesse acontecido e tal. E o escorpião se solta. E assim, essa parte faz sentido. Essa é uma parte que eu poderia criticar, mas já foi pré-estabelecido antes no episódio que o Otto tá usando radiação gama para melhorar ali aquelas paradas dele. E claramente essa parada que ele fez pro escorpião é melhor do que todas as outras paradas que ele tava fazendo lá pros outros malucos. Que, tipo assim, lá não era feito sobre encomenda, digamos assim. É tipo, você me dá uma grana, eu te dou uma peça de equipamento para você tentar roubar uns lugar lá e ganhar uma grana com o negócio que eu te vendi. Mas, tecnicamente, tudo aquilo lá já tava pronto. Agora, esse do escorpião é um bagulho que o Otto foi pago, aparentemente, para fazer especificamente pro escorpião. Então, aqui a gente dá pra ver, né, no caso, nesse episódio aqui, que o escorpião tá com bem mais radiação gama que o normal, né, no caso, que as outras armas. E aí acontece o bagulho lá do escorpião se soltar, e aí o escorpião começa a quebrar o Peter na porrada, mas assim, mas destruir mesmo. Mas nossa, e assim, essa é a outra parte, de novo, que a gente é relembrado que o Homem-Aranha é um bosta. O Homem-Aranha
Esse Homem-Aranha especificamente, ele é fraco, ele é lento, ele não é ágil o suficiente, ele não tem sentido de aranha. Olha, eu vi gente falando que o Peter usa o sentido de aranha em um momento ou outro, mas eu não lembro qual foi a vez que ele usou. Eu acho que no segundo episódio, se eu não me engano. Não, no segundo? No segundo ou no terceiro episódio, sei lá, tem um momento em que ele usa, eu acho, um pouco, mas na maior parte das vezes onde o Peter age como Homem-Aranha, ele não tem sentido de aranha. E nesse episódio onde ele mais precisaria do sentido de aranha, ele definitivamente não tem, não é ativado em nenhum momento. Eu imagino que ele nem tenha, na verdade. Qualquer coisa que apareceu antes é só, sei lá, a intuição dele, não é necessariamente um poder. E não só ele não tem o sentido de aranha, como ele não tem força o suficiente, ele não tem velocidade o suficiente, ele não tem agilidade o suficiente, ele é espancado pelo, pelo Escorpião, que é um cara que, de novo, não tem poderes. A única coisa que ele tem é aquele bagulho no peito dele, aquela armadura que ele tem no peito, e o bagulho lá de Escorpião. E assim, você pode argumentar que, beleza, a radiação gama que tava na roupa que ele tava usando, tá passando pro corpo dele. E é por isso que ele tá ficando mais forte, é por isso que ele tá ficando mais rápido. E assim, nesse caso, beleza, faz sentido. Eu acho que é algo justo, entendeu? Eles explicaram que é radiação gama e você pode atribuir toda essa força que o Escorpião tá tendo à radiação gama, o que é de boa. O que não é de boa é o Peter, que teve isso injetado nele, né, por causa da aranha lá, não ter poderes o suficiente, tá ligado? Essa aranha que picou o Peter é uma aranha muito merda. Provavelmente a aranha mais fraca de todo o Aranhaverso. Porque esse Peter é uma tristeza, como o Homem-Aranha. Ele só apanha. Ele não consegue segurar a cauda do escorpião. O escorpião puxa o Peter. E aí depois tem... Deixa eu ver se eu consigo achar essa cena. Essa cena eu preciso achar, porque essa cena é uma bosta, mas é um negócio que, assim... E eu vi gente falando que, nossa, olha que cena da hora e tudo mais. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça. Eu não consigo entender como é que alguém olhou para aquela cena e achou da hora. Enfim, é uma cena onde o Peter... Eu não consigo achar essa porra da cena. Enfim, é basicamente uma cena onde o Peter tenta segurar ali o bagulho lá, o ferrão do escorpião. Aí o escorpião olha para cima e ele vê que tem uma viga de metal atrás do Peter. Então ele puxa a garra do escorpião, acerta a viga e puxa a viga pro Peter. E aí o que o Peter faz? Ele desvia igual uma pessoa normal faria? Igual, tipo, qualquer versão do Homem-Aranha que desviaria da viga? Não. Ele tenta segurar a viga. E a viga de metal é muito pesada pro Homem-Aranha. A viga de metal, que ele podia ter facilmente ido pro lado e escapado, era muito pesada pro Homem-Aranha. E é, de novo, nesses momentos que eu olho e penso, isso não podia ter sido escrito de um jeito melhor? O Homem-Aranha tá num galpão que tinha um monte de capanga. Não era mais fácil você escrever... Não era mais fácil, não era melhor você escrever uma cena onde o escorpião pega, acerta essa viga e, em vez de puxar pro Peter, ele puxa pra uma pessoa... Eu não sei, uma pessoa inocente, né? Enfim, pra algum dos membros da gangue, por exemplo, e aí o Peter vai pra segurar, pra salvar uma vida, e ele acaba tomando uma ferroada por causa disso? Não seria muito melhor se fosse esse o caso? Porque o que acontece aqui é o Homem-Aranha tá segurando uma viga de idiota. Ele não tá protegendo ninguém, ele não tá se protegendo, ele podia ter ido pro lado. E ele não foi. Ele resolve segurar a viga, que é muito pesada por algum motivo, e ele nem, tipo, segura e solta, tá ligado? Ele segura e ele fica segurando. Por quê? Por que ele tá segurando essa viga? O que? Ele é amigo da viga? Ele quer dar um abraço na viga? Porra, ele quer salvar a vida da viga? Que é isso? Quem que tá escrevendo esse negócio? Enfim, ele fica lá meia hora segurando a porra da viga de metal, que ele não precisa segurar pra nada, e aí o escorpião vai lá com um ferrão e atravessa o Homem-Aranha. Só que nesse caso, em vez de ele matar o Homem-Aranha do mesmo jeito que ele matou o Capanga, ele acerta, tipo, no ombro dele. Por quê? Por que não matou, tá ligado? Tipo assim, isso que eu fico puto da minha cara. Tipo, o vilão tem a chance de matar o personagem. E ele iria matar. Ele tá fazendo isso pra matar o Homem-Aranha. E ele tem a oportunidade de matar o Homem-Aranha. Por que ele não matou, tá ligado? Tipo assim,
É óbvio, eu entendo que ele não matou porque a história tem que continuar, mas se você quer que a história continue, você escreve a história de um jeito que não seja idiota, pra que esse tipo de coisa não aconteça, tá ligado? E assim, isso não é um negócio que eu tenho que ficar parando pra pensar, isso é um negócio que eu vejo e acontece, o pensamento vem na hora, tá ligado? Porque é um negócio muito simples. Tem jeitos melhores de escrever uma cena dessa. Enfim, o Homem-Aranha toma o bagulho lá no ombro, aí o escorpião começa a moer ele na porrada, ele quebra o visor aqui, a máscara começa a rasgar, ele fica todo zoado, e aí ele tem que ser salvo pelo Norman Osborn, basicamente. O que acontece, deixa eu ver, eu não consigo achar a cena, né? É um saco isso. Enfim, eu tenho que começar a tirar print das coisas. Senão eu tenho que ficar contando o que acontece em vez de mostrar, que é um negócio que eu posso fazer, né? Mas enfim. Basicamente o que acontece é o Norman escuta, ele vê que o Homem-Aranha foi ferido, porque aparece no tabletzinho dele lá se o Homem-Aranha tiver numa situação muito fodida. E o que tá acontecendo aqui, né? Literalmente tá perdendo sangue a mais de metro. Então o Norman percebe isso. E aí o Norman manda um robô. Ele manda um glider, que é basicamente parecido com um glider do Duende Verde. Eu imagino que quando o Norman eventualmente virar o Duende Verde, aquele glider que ele tem do nada, que ele tirou da bunda, vai ser usado como o glider do Duende Verde, né? Especificamente. Assim, é uma tecnologia que a gente não viu em momento nenhum. A gente não viu, tipo assim. A única explicação para aquilo existir é que a gente sabe que o Norman vira o Duende Verde e a gente sabe que o Duende Verde tem um glider. E é por isso que um glider é enviado. Mas, tipo, dentro da série, dentro do universo, se você ignorar completamente toda a existência do Homem-Aranha fora desse desenho e focar nesse desenho, não tem motivo nenhum pra vir um glider, tá ligado? Tipo assim, em momento nenhum o Norman fala que ele cria gliders, em momento nenhum tem uma cena mostrando um glider. Assim, ok, talvez tenha alguma coisa de referência, tipo, em um dos monitores, ou alguma coisa assim que eu perdi, não sei. Mas dentro da história, não mostra isso. E, de novo, é aquela coisa. Se o Norman Osborn tá desenvolvendo esse glider, por que ele já não entregou isso pro Homem-Aranha? Eu vou ser positivo aqui e eu vou pensar, porque assim, eu não vi o outro episódio ainda, o oitavo episódio eu ainda não assisti. Eu vou pensar, eu vou ficar aqui no meu pensamento, na minha cabeça, eu vou pensar de forma positiva e no próximo episódio, para que isso faça sentido, o Norman vai falar: esse glider aqui eu criei para você, eu criei para te auxiliar, porque às vezes a teia não é o suficiente, então eu criei isso aqui para você se movimentar um pouco mais rápido. E aí, beleza, aí vai fazer sentido. Porque, beleza, o Homem-Aranha tem as teias, mas ele acaba ficando sem teias nesse episódio. Inclusive, é outra coisa que eu devia estar reclamando, né? Verdade, vou reclamar disso. Enfim, a gente sabe que no começo do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, o Peter tem dois lançadores de teia que basicamente são dois trambolhos. Ele tem um bagulho que fica para fora do uniformezinho lá que ele tem feito em casa, tem um cano gigante vindo dos dois lados e tem como é que é o nome do bagulho? Cilindro. Ele tem um cilindro gigante de teia que fica atrás dele. É basicamente essa é a configuração dele como Homem-Aranha. Um cilindro gigante de teia, com fluido de teia, com dois tubos que vão pros lançadores de teia. Depois que o Norman Osborn faz esse uniforme aqui pro Peter e entrega para ele, ele passa a ter o mesmo tipo de lançador de teia que o Homem-Aranha tem nos quadrinhos, né? Muito simples, pequeno, debaixo do uniforme, mas que em momento nenhum ele precisa trocar, tipo, cartucho de teia. Em momento nenhum, até agora, ele precisou se importar com teia. Essa é a primeira vez que ele tem que se importar com os lançadores de teia, porque a teia dos lançadores que ele tá usando acaba. Ou seja, esses lançadores de teia que ele tá usando são infinitamente piores que os lançadores de teia bosta que ele tinha lá no primeiro episódio. Ele tá literalmente regredindo como personagem. Tipo assim,
Se o Norman criou esses lançadores de teia que são teoricamente tão melhores que os lançadores de teia que ele estava usando antes, que eles são mais práticos e tudo mais, não era de se esperar que essas teias não iam acabar nunca, já que ele é todo tecnológico, já que ele é todo cheio de negócio, de olho que brilha e que tem uma tela dentro e que tem um bagulho, um rádiozinho no ouvido da máscara e tudo mais. Sendo que esse uniforme é tão tecnológico, como é que ia acabar a teia? Em momento nenhum ele pensou que ia acabar a teia, em momento nenhum ele falou: beleza, Norman, olha, eu tinha um cilindro gigante de teia antes, e agora você me deu esses lançadores aqui que realmente são muito bons. Eu nunca teria conseguido fazer isso, entendeu? Porque eu sou um Peter Parker tão merda, tão idiota, que eu não consigo fazer isso. Mas você conseguiu. Você e o seu time aqui da Oscorp, vocês são muito inteligentes. Mas assim, eu carregava esse tanto de teia num cilindro gigante para que ela não acabasse. Agora você me deu isso aqui e isso aqui não acaba, não? Eu posso usar isso aqui para sempre? Tipo, em momento nenhum o Homem-Aranha se preocupou com isso. É tipo, ah, legal, eu tenho umas teias aqui, tal. Mas ele não pensou que isso ia acabar, tá ligado? Porque se ele tava com um cilindro, antes ele usava de novo um cilindro gigante, a única coisa que eu consigo pensar é, beleza, ele tá preocupado que a teia eventualmente vai acabar. Ele sabe que ele tem que usar bastante teia, e é por isso que ele carrega um bagulho gigante. Ok, muito simples. E aí o Norman Osborn conseguiu modernizar aquilo pro Peter. Mas em momento nenhum ele pensou em, tipo, cartuchos de teia, em momento, tá ligado? Tipo, ai, meu Deus do céu, é um negócio que parece que não só os roteiristas não pensam, mas parece que os personagens dentro da história não pensam, tá ligado? Tipo, todos os personagens são assim, praticamente. Tirando o Norman. O Norman é o mais inteligente, porque você pode falar que, olha, o Norman, ele deu os negócios aqui, mas ele não colocou, tipo, cartucho de teia extra, nem nada do tipo, porque ele não achou que o Peter ia precisar. Ou porque ele acha que o Peter tem que usar aquele tanto de teia e aquilo é bom o suficiente, tá ligado? Tipo assim, ok, pra você ser uma versão boa do Homem-Aranha, você tem que usar, sei lá, você tem que usar pouca teia. Tipo, você tem que usar o que você tem e isso tem que ser o suficiente. Ok, isso seria uma coisa válida pra você pensar mesmo sem a explicação. Mas o Peter devia se preocupar com esse tipo de coisa, né? Ele não se preocupa. Enfim, esse episódio aqui realmente demonstra o quanto esse Peter é deprimente. O quanto ele é fraco, o quanto ele é lerdo, o quanto ele não é ágil o suficiente. E realmente parece que ele tá regredindo, tá ligado? O Peter é um dos poucos personagens onde meio que nada muda pra ele. E tudo que muda é pra pior. É tipo, ele apanha mais e ele não é competente o suficiente. Nesse aqui, realmente, esse episódio, se ele não tivesse com o Norman Osborn, ele teria morrido. O Homem-Aranha, amigão da vizinhança, teria acabado no 7º episódio, porque seria a morte do Homem-Aranha. Ele não teria condição nenhuma de enfrentar o Escorpião se não fosse pela ajuda do Norman. E assim, o Norman nem ajuda necessariamente, né? O Norman faz com que o Peter escape, basicamente, do Escorpião. Então, assim, o negócio é triste. O negócio é realmente muito. Inclusive, agora que eu tô pensando, no episódio anterior, ele teve aquela luta dele com o Demolidor, e o Demolidor desmaiou ele com um ataque. Com um ataque ele desmaiou o Homem-Aranha. Depois que o Homem-Aranha acordou, ele não pensou, tipo, talvez eu tenha que treinar um pouco mais, né? Talvez eu precise sei lá, de aulas de arte marcial. Porque não dá pra ficar assim. Tipo, ele enfrentou bem o primeiro vilão dele, o maluco lá com foguinho. Quando ele chegou nos dois vilões, ele tava apanhando, a coisa tava feia pra ele precisou da ajuda do Norman pra pensar de um jeito de derrotar os dois vilões. Quando chegou na Unicórnio, ele já quase foi de arrasta pra cima, até na quarta vilã que ele tava enfrentando, ele já quase morreu. E, no caso, a Unicórnio sabia lutar, ela sabia artes marciais, enquanto o Peter não sabe. E agora, no Demolidor também, ele, de novo, se o Demolidor fosse um vilão, se o Demolidor quisesse matar o Homem-Aranha, ele teria matado, porque ele desmaiou o Peter, joga do prédio, acabou, já era, acabou o Homem-Aranha. Mas isso não acontece porque o Demolidor é um herói. Só que depois que o Peter acorda, será que ele não pensa,
eu sou um bosta, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender a lutar, porque assim, você pensa nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha também não sabe lutar no começo. Ele não é treinado necessariamente por ninguém. Então como é que ele consegue enfrentar tantos vilões? Porque ele tem um negócio chamado... ele tem um negócio chamado sentido de aranha. E o que, que o sentido de aranha faz? Sempre que ele vai tomar uma porrada, ele, por instinto, pula. Ele abaixa, ele esquiva para um lado, ele esquiva para o outro, ele pula na parede, ele pula no teto. E tipo assim, ele não precisa saber lutar, ele vai aprendendo a lutar com o tempo, mas no começo, quando ele não sabe lutar, ele consegue enfrentar pessoas que sabem lutar justamente porque ele tem o sentido de aranha todo o tempo falando, esquiva, vai para um lado, vai para o outro. Tipo assim, mesmo que não tenha, tipo, toda hora apontando aquilo na tela, a gente sabe que aquilo tá acontecendo por causa disso. Ele não tá esquivando porque ele resolveu ficar bom de luta. O poder de aranha não faz com que ele saiba lutar, mas faz com que ele saiba esquivar por causa do sentido de aranha. Coisa que essa versão do Homem-Aranha não tem. Então, tipo assim, é isso que acontece muito nesse desenho como um todo. Eles mudam coisas que são importantes dos quadrinhos e de outras animações também. Eles fazem mudanças significativas para esse Peter, só que eles não colocam coisas no lugar para preencher as lacunas das coisas que eles mudaram. Então, assim, esse Peter praticamente não tem sentido de aranha. Então ele devia aprender a lutar, mas ele não aprende a lutar. Então o que ele acontece? O que acontece com esse Peter? Ele toma porrada, ele só apanha igual um idiota, porque ele não tem sentido de aranha para conseguir esquivar direito e o poder de aranha dele também não é bom o suficiente, ele não é forte o suficiente, ele não é rápido o suficiente. E além de tudo, ele também não sabe lutar. Então, assim, ele só vai se fuder, obviamente, tá ligado? Tipo assim, eles fazem mudanças do personagem e aí eles não colocam coisas no lugar pra justificar essas mudanças. É a mesma coisa que a gente ainda não sabe por que ele quer ser Homem-Aranha. A gente tá no quê? No 7º episódio. E até agora não tem uma motivação. A gente teve o bagulho lá, as fotos do tio Ben no 2º episódio. Depois disso, nunca mais, tá ligado? A gente imaginou, ok, vai ter um momento que vai ter ali um flashback que vai mostrar por que ele quis virar Homem-Aranha e tudo mais. Mas não teve nada, entendeu? Até agora, tipo, ele foi picado por uma aranha, passou 6 meses, ele é o Homem-Aranha. Por quê? Porque a história do Homem-Aranha, ele tem que virar o Homem-Aranha. Tipo, eles mudam coisas e aí eles não colocam nada no lugar e você que se foda, entendeu? Tipo, porque eles não estão pensando que você vai assistir isso com o seu cérebro ligado, sei lá. Eles acham que você é burro assistindo isso. Porque se eles achassem que você que está assistindo é inteligente, eles colocariam explicações para que essa série fosse minimamente decente, para que esses episódios tivessem ali qualquer tipo de lógica por trás deles. Enfim, eu falei que esse episódio, que esse vídeo ia ser rápido, e eu tô falando mal desse episódio há 42 minutos, que é bem impressionante. Eu não achei que eu ia reclamar tanto assim. Olha, uma coisa positiva desse vídeo é que o meu sono foi embora, praticamente. Então eu acho que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tomar um café, eu vou pegar alguma coisa pra comer ali, pegar uma fruta, e eu vou assistir o último episódio. E aí, com a raiva que eu vou sentir do próximo episódio, eu vou gravar outro vídeo e eu vou continuar acordado pelo resto do dia. Acho que é isso que vai ser bom pra mim. Ou vai ser péssimo também, né? Ou talvez eu não consiga dormir depois de novo e eu continue com um sono completamente desregulado. Enfim, mas me diz aí, eu quero saber a sua opinião. Você tá assistindo ainda? Me coloca aí nos comentários. Você tá assistindo essa série? Você tá vendo só esses vídeos mesmo? Olha, de novo, quando eu faço esses vídeos, eu não tô tentando desencorajar você a assistir nem nada do tipo. Eu acho que você devia assistir o Amigão da Vizinhança. Não sei bem se na Disney Plus, né? Mas enfim, tá lá. Se você quiser assistir de forma oficial, é claro que tá lá e você pode ver. Eu claramente tô assistindo na Disney Plus. Pode confiar em mim. Enfim, eu acho que você devia assistir e tirar suas próprias conclusões. Talvez você goste da série, entendeu? Tem várias coisas aqui que eu critico, mas é porque faz parte da minha natureza de ser chato com tudo. Assim, eu não tô, de novo, eu não tô sendo chato de propósito.
É basicamente, eu vejo o negócio e imediatamente eu penso nas coisas que eu tô falando agora. Se eu tivesse a opção de, tipo, fazer um watch-along, sei lá, de colocar o episódio ali passando e toda vez que eu achar alguma coisa pra criticar, eu pausar e falar o negócio, o vídeo seria praticamente o mesmo. A única, na verdade, talvez eu criticasse ainda mais se eu tivesse assistindo isso em tempo real. Provavelmente tem várias coisas que eu tô esquecendo, ou que eu podia ter falado ali, mas como eu não tenho o momento certo ali, eu acabo pulando e tudo mais. Então, assim, é verdade, né? Tem a parte do Dr. Octopus, e o Norman tá indo atrás do Dr. Octopus a todo custo, e ele eventualmente acha o sinal do Dr. Octopus, mas quando isso acontece, é quando o Peter tá quase morrendo e tudo mais. Então agora no próximo episódio eu imagino que a gente vai ter mais Dr. Octopus, e que é legal. A parte do Otto é legal, a parte do Norman é legal. Até a parte da Miko ali com o Harry não é de todo ruim. Eu falei daquela parte ali do racha, que é realmente absurdo, mas o fato dos dois ali estarem se entendendo e estarem ficando amigos é uma parte legal. Sinceramente, basicamente a pior parte do desenho do Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Tipo, a coisa mais zoada do Homem-Aranha é o próprio Peter, é o próprio Homem-Aranha. O resto, as coisas até estão melhorando ali aos poucos e tudo mais. É só a parte do Peter mesmo que é ruim. Curioso, né? É uma coisa bem legal. Enfim, eu recomendo você assistir. Caso você assista, coloque aí nos comentários o que você tá achando da série. Tem alguma coisa que eu falei sobre esse episódio que você acha? Você pensou o completo oposto e você acha que é bom? Comenta aí também. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Eu vou tentar me manter acordado aqui e tchau.